Boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos na nossa reunião da família, nosso cenário de excelência e sabedoria. E o tema da noite é aptos para discernir. Aptos para discernir. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, versos do 7 ao 14. Tema da noite, aptos para discernir. Hebreus 5, 7 ao 14. Você encontrou? Coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos orar. Pai bondoso, estamos diante da Tua Palavra. Ministre uma palavra transformadora de nossas vidas. Ministre uma palavra de esperança de fé em nossos corações. Que possamos estar submissos à Tua vontade, ao Teu querer, fazendo aquilo que o Senhor deseja. Porque a Tua vontade, sabemos nós, é boa, agradável e perfeita. Direciona os nossos corações dia após dia, hora após hora, para vivermos entrelaçados contigo, crescendo a cada instante mais, amadurecendo em Ti, sendo aptos para discernir tanto bem quanto mal. Assim oramos, no nome santo, poderoso e precioso de Jesus. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 14. Aptos para discernir. Diz a palavra: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. À medida que a criança cresce, além do leite, outros alimentos começam a fazer parte da sua alimentação, pois o organismo necessita de outros nutrientes. São necessários alimentos de vários grupos, dos grupos dos construtores, dos grupos dos energéticos, dos grupos dos reguladores. Então a criança ela passa a consumir alimentos mais sólidos, que estarão construindo e ajudando a construir o seu corpo, dando energia, regulando as suas funções orgânicas. Para se ter uma vida saudável, a alimentação deve conter tudo o que o organismo necessita: carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas e outros nutrientes. Sendo assim, a criança ela passa a se alimentar de carnes, a criança ela passa a se alimentar de legumes, de verduras, de frutas, de ovos, de massas, de doces e de leite também. A criança ela começa a ter uma alimentação diversa, né? Tem proteína, ela tem sais minerais, ela tem vitaminas, ela tem todos os outros nutrientes. Aí o escritor da carta aos Hebreus, ele viu um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual dos cristãos. E eles são reprovados por não terem crescido na vida cristã. Tem pessoas que estão há 10, 20, 30, 50 anos congregando e não cresceram na vida cristã. Não amadureceram, continuam crianças na fé, continuam bebês. Não crescem. Continuam sendo crianças recém-nascidas, que necessitam de leite, que não suportam alimentos sólidos, não suportam um ensino mais profundo, um ensino mais detalhado, não progridem na fé. Talvez um dos maiores problemas dos cristãos de hoje em dia é a preguiça de pensar. Eu vou repetir. Talvez um dos maiores problemas dos cristãos de hoje em dia é a preguiça de pensar. É a falta de interesse em melhorar os seus conhecimentos bíblicos. Como eu já disse aqui, mais de uma centena de vezes, quem não pensa é levado pelo pensamento dos outros. Não é verdade? Nós temos visto isso hoje em dia. As pessoas
pessoas escutam aquilo que os seus pastores, os seus bispos, os seus apóstolos dizem e engolem sem saber que estão engolindo pepino venenoso, sem saber que estão engolindo colossíntida, sem saber que estão engolindo veneno. Engole. O pastor falou, o bispo falou, o apóstolo falou, então está falado. Mas ele falou o quê? Não, ele falou que eu tenho que pagar o preço, que eu tenho que sofrer. Ele falou que eu tenho que dar uma oferta especial, que você dá uma oferta de R$8.500, eu vou até ganhar na Mega Sena. 55 milhões que pagou na Mega Sena ontem. A pessoa que tivesse ganhado, o pastor falou, mas eu só tinha 8.400, aí perdi a Mega Sena. Mas perdeu por conta, irmão? Você jogou na Mega? Joguei. Acertou então 5 números, acertou a quina. Não acertei nenhum, pastor. As pessoas ficam iludidas, as pessoas ficam enganadas. E vivem assim. Por quê? Porque têm preguiça de pensar. Preferem que os outros pensem para ela. Não, o que eu tenho que fazer é corrente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. Mas e aí, irmão? O que está acontecendo na tua vida? O pastor falou que quando tiver, eu vou chegar lá. É que eu ainda não tenho fé. Mas, irmã, a senhora está indo no caminho contrário da fé. Está indo no caminho da criancice, da infantilidade, da imaturidade. Isso não vai te levar à fé. Não, mas o pastor falou, o bispo falou. O apóstolo falou, quem é você, pastor? Para trás de mim, pastor, para trás de mim. Parece até que a gente está errado. Vamos lá. Existe, como eu disse, uma acomodação hoje em dia de repetir o que o pastor disse, de repetir o que o professor da escola bíblica dominical disse, de repetir o que os amigos disseram, simplesmente porque não existe o interesse de crescer, não existe o interesse de se desenvolver. Não, eu vou ficar aqui mesmo, sendo crente desse jeito mesmo, vindo à igreja, entregando meu dízimo, entregando minha oferta, participando do cerimonial, comendo um pedaço de pão, tomando um cálice de suco de uva. Eu vou continuar aqui nessa vida, aí tem uma campanha aqui, uma campanha colar, eu vou continuar fazendo isso. Tá bom desse jeito que tá bom, pastor. Tá bom desse jeito assim, tá muito bom. Aí não cresce, não se desenvolve. E o autor aos Hebreus, ele critica os seus leitores por serem lentos para aprender. E como crianças espirituais, como bebezinhos, ainda estarem bebendo leite, quando já deveriam estar comendo alimento sólido. Será que essa acusação do autor aos Hebreus não é válida também para os nossos dias? Não é válida também para nós? Será que não? Nessa mensagem nós vamos aprender um pouco sobre isso. Nós vamos ensinar para que você largue a vida de lentinho, largue a vida de criancice espiritual e se torne apto para discernir todas as coisas. Vamos de novo no nosso texto base, de Hebreus capítulo 5, versos 7 ao 14. Hebreus 5, 7 a 14, vai dizer a palavra. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte. Aqui está falando o autor aos Hebreus, lá no Getsemane, da oração sacerdotal de Jesus, lá no Getsemane. Pai, se possível, se é possível, passa de mim este cálice. Mas tem outra forma da humanidade ser salva, se não eu ficar distante e afastado de ti, mesmo que por algumas horas, mesmo que por algum instante, se tem outra forma, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E lá na cruz Jesus iria estar levando todo o nosso pecado, todas as nossas transgressões, todas as nossas dívidas. Imagine se o teu pecado faz separação entre você e Deus, imagine o pecado de toda a humanidade. Então Jesus disse: Pai, eu vou ficar alguns instantes sem a tua presença, porque o pecado que eu vou estar levando sobre mim lá na cruz do Calvário vai fazer separação entre eu e tu, Pai de amor. Se for possível, se tiver outra forma, passa de mim este cálice, porque a tua presença é o maior prazer que eu tenho na vida. Mas em tudo, seja feita a tua vontade. Jesus chorou lágrimas de sangue, mas Jesus foi obediente.
e obediente até a morte e morte de cruz. Então segue a palavra dizendo: ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, porque, já falei 100 vezes também aqui, a morte não pode deter aquele que não tem pecado. Ele se fez pecado, mas ele não é pecado. Ele se fez pecado por você e por mim, mas ele não tem pecado. Então a morte não pode deter a Jesus. E ele então ressuscita ao terceiro dia, conforme as Escrituras, conforme a palavra, e ele nos dá vida e vida abundante. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Jesus diz: você quer ser meu discípulo? Jesus diz: você quer me seguir? Jesus diz: você quer andar comigo? Jesus diz: você quer pisar nas minhas pisaduras? Quer? Então eu preciso obedecer, eu preciso morrer, eu preciso passar pela cruz. Ah, pastor, está dizendo que eu tenho que ser crucificado? Não. Um só foi crucificado para trazer justificação à humanidade. Mas nós precisamos crucificar o velho homem. Nós não precisamos morrer por causa de ninguém. Nós precisamos morrer, é o velho homem, é a velha criatura, é o velho eu. É aquilo que pulsa em você e em mim, é a carne. É isso que precisa morrer lá na cruz, para que eu e você, para que nós possamos nos revestir do novo, criado em Deus em verdadeira justiça e santidade. Então Jesus se torna a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Porque se você é obediente, você deixa o velho homem lá na cruz do Calvário. Você morre para si mesmo e você fala: Jesus, a tua vida que eu desejo, a tua vida que eu quero, é a tua vida que eu almejo com toda a minha alma e com todo o meu coração. E você passa a ser uma nova criatura para a glória de Deus. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O escritor aos Hebreus está falando sobre o papel de Jesus Cristo, quando ele vai e cita um tal de Melquisedeque. Se você que vai ser mãe, Fernanda, quem sabe brevemente, sendo mãe, já tem um nome para escolher para o seu filho: Melquisedeque. Nome bonito, né? Melquisedeque. Então, o escritor está falando sobre o papel de Jesus Cristo. Ele cita um tal de Melquisedeque. Nesse momento ele diz algo que nós poderíamos parafrasear assim: bem, sobre esse assunto, me parece que é muito complicado para vocês, porque eu já vi que vocês têm preguiça de pensar, repetem apenas os que os outros dizem, são como bebês que ainda não largaram da mamadeira. Vocês já deviam ser professores, mas ainda são alunos. Vocês ainda precisam aprender os princípios básicos, o ABC. Vocês ainda precisam aprender quanto é 1 mais 1. Vocês ainda precisam aprender as coisas básicas da vida. Vocês aí estão tomando uma madeira espiritual. Vocês não conseguem crescer, porque vocês vivem de mamadeira. Vocês vivem tomando leitinho. Vocês não crescem. O corpo vai ficar sem forças, porque os nutrientes necessários para o crescimento e para o amadurecimento vocês não fazem uso.
Largue a mamadeira espiritual, diria o autor aos Hebreus. Pastor, como largar da mamadeira espiritual? Primeiro ponto, sendo obediente como Cristo foi. Você larga da mamadeira espiritual, você larga do leitinho, quando você começa a ser obediente como Cristo foi. O texto aos Hebreus capítulo 5 afirma que Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, foi obediente e foi confiante até a morte. Se possível, se é possível, tiver outra forma, passa de mim este cálice. Assim tudo seja feito a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. A tua vontade vai mudar a história da humanidade. A tua vontade vai mudar a história da vida. A tua vontade vai mudar o curso do mundo. A tua vontade vai fazer com que homens e mulheres possam ser novas criaturas. E é isso que eu desejo, eu confio em Ti, Pai de amor. Preciso ser obediente. É preciso ser confiante, tal qual Cristo foi e é. Crianças, elas choram quando as suas vontades não são feitas. Criança chora. Se você não fizer a vontade de uma criança, ela vai chorar. Eu queria isso, eu queria isso. Criança é assim. Criança é assim. Mas Jesus, apesar de ter orado em lágrimas, obedeceu indo à cruz por nós. Isso se chama maturidade. Você sente o momento. Você sente a hora da crise. Você sente a hora da luta. Você sente a hora da dor. Você sente quando a faca encosta no seu lombo. Você sente. Mas você crê no Deus que livra de todo mal. Você crê. Isso é maturidade. Isso é uma atitude de quem quer crescer à altura de Cristo. Isso é uma atitude de quem entende que precisa imitar a Cristo. Isso é uma atitude de quem deseja sair da infância espiritual e ir para a maturidade. Ser obediente como Cristo foi. Senhor, eu preciso ir para a cruz, então eu vou para a cruz. Não para mudar a história da humanidade, porque quem mudou a história da humanidade foi o Senhor. Mas para ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Agora, é leve e suave. O fardo, o jugo, é leve e suave. Quem mudou a história foi o Senhor. Nós não tínhamos vida, agora nós temos vida. Nós não tínhamos parte, agora nós temos parte. Nós não tínhamos herança, agora nós temos herança. Nós não éramos família, agora somos família de Deus. Nós estávamos de lado, perdidos, enganos e mentiras. E hoje nós estamos na casa, vestido com vestes reais, sentado à mesa junto ao Pai, comendo à mesa com Ele, andando lado a lado com Jesus, dia após dia, hora após hora. Que presente lindo! Que presente maravilhoso que nós temos! Mas é preciso nós entendermos. Temos que ser obedientes. Temos que sair do discurso para a prática. Temos que sair da vidinha metódica para a vida prática. Nós precisamos ter fome pelo alimento sólido. Porque a criança, ela só tem fome do leite materno. Ela só tem fome da mamadeira. Ela não tem fome do arroz e do feijão. Ela não tem fome do legume. Ela não tem fome de vegetais. O leite materno sacia aquela criança. Só que agora aquela criança já está com 10 anos. Haja leite materno. Haja leite materno. Aquela criança está com 15 anos. Mas vive com não. Vive tomando não. Vive tomando LG. Vive misturando leite ninho com um monte de água. Para render um pouco mais, o leite ninho da cara. Vive assim. Não cresce. Não amadurece. Vai comer um feijão agora. Não, feijão não gosta. Come agora um legume. Não precisa não come não. Mas tem leite. Leite eu quero. Eu quero. Quero leite.
semana em casa. Aí vem essas viroses aí da vida, tá arriado 15 dias em casa. Aí vem uma dorzinha, não consigo nem levantar, liga pro patrão. Patrão, estou com a coluna toda arrebentada, não consegui hoje no trabalho. Aí vive assim, fraco, não tem força, não tem vida e não tem fome. Saber que Jesus não é um mero personagem da história e se interessar por quem Ele realmente é ter fome de um alimento sólido. Eu sei que Jesus é o Senhor da vida. Eu sei que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eu sei que Jesus é o vinho novo. Eu sei que quem dele se alimenta, quem dele bebe, tem vida eterna, não tem sede, está suprido, está sanado, está curado, está abençoado. E eu quero esse Jesus. Eu quero viver com esse Jesus. Porque se eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho tudo. Eu tenho alimento. Eu tenho bebida espiritual. Eu tenho força, eu tenho vigor. As minhas forças são renovadas. E como foi falado essa semana aqui pelo pastor Rogério, eu voo como águia. Eu renovo as minhas forças. Cansado, fadigado, eu voo como águia. Preciso se alimentar do pão vivo que desceu do céu. A partir desse ponto, na carta aos Hebreus, o autor relaciona Jesus a esse personagem enigmático, sem genealogia, o sumo sacerdote, Melquisedeque, que encontrou-se com Abraão e recebeu de Abraão o dízimo dos seus despojos depois de uma vitória em uma guerra. Essa passagem você encontra lá em Gênesis, capítulo 14, em casa, você leia. Melquisedeque, ele tipificava Cristo, rei, profeta e sacerdote. Quem é Melquisedeque? Rei, profeta e sacerdote. Então a carta nesse ponto apresenta Jesus como alguém que está acima da história, que transcende o entendimento de todos aqueles que liam aquela carta aos Hebreus. Jesus é o Senhor da história. Melquisedeque tipificava Cristo. Não era segundo a ordem de Levi. Não era mais segundo a ordem ritualística do judaísmo. Não era mais segundo a lei, segundo a Torá. Mas segundo aquilo que a palavra revela, que o Cristo é rei, é profeta e é sacerdote. Zacarias vai dizer: naquele dia um só será rei e um só será Senhor na terra. Quem é o rei da tua vida? Meu rei Jesus. Quem é o rei que governa o teu coração? O meu rei Jesus. Quem é o rei que comanda as decisões da sua vida? O meu rei Jesus. Mas ele também é profeta. Ele vem e anuncia. Ele vem e diz: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é visível, mas o reino de Deus é perceptível. É chegado o reino de Deus. O rei do reino está presente. E ele vem e anuncia, após a sua morte e ressurreição, é chegado um novo tempo. O velho pacto já ficou para trás. Agora há um novo pacto de melhores e superiores promessas. Há o pacto da graça, estabelecido no sangue da nova aliança, no sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, no meu sangue, no sangue puro, no sangue carmesim, no sangue que dá vida, no sangue que traz refrigério, no sangue que traz paz, no sangue que traz justificação. É no sangue de Jesus que nós conhecemos um novo pacto, o pacto da graça de Deus. Ele é profeta, ele anuncia o seu reino, ele anuncia um novo pacto, ele anuncia a sua presença, ele anuncia aquilo que Deus falará através do profeta Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele diz: eu não vos deixarei órfão, eu vou enviar o Consolador. O Espírito Santo vai habitar em todos os corações. Ele é profeta, mas ele também é sacerdote.
Ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Ele é o mediador entre os homens e Deus. Ele intercede por nós. E Ele intercede mediante o seu sangue. Ele intercede mediante o seu corpo moído. Ele intercede mediante o seu sacrifício vicário, o seu sacrifício de vida lá na cruz do Calvário. Ele intercede por você e por mim, porque Ele te ama e te ama muito. Te ama demais. Então, é preciso entendermos que Jesus é o Senhor da história. Que Jesus não é um mero personagem bíblico. Jesus é o Senhor da história. Mas aqueles que liam a carta aos Hebreus ainda viviam uma vida infantilizada. Não compreendiam isso. Porque crente criança é imaturo. Crente criança é imaturo. Cita algumas características aí, pastor, de um crente bebê. Ele é incapaz de se aprofundar na doutrina. Paulo vai dizer, eu não vos pude falar como espirituais, eu tive que falar como carnais. Porque vocês ainda são crianças, vocês ainda são bebês. Eu queria dar alimento sólido, mas eu tive que dar leite para você. O crente criança não se aprofunda na doutrina, vive seguindo princípios elementares. É o crente criança. E tem crente criança, tanto alguns que se dizem no pacto da graça, mas que continuam sendo crente criança, só pensam do mesmo jeito, princípios elementares, toda pregação é princípios elementares, princípios elementares, princípios elementares. Tu vai ouvir daqui a um ano, é princípios elementares, daqui a 2 anos, princípios elementares. Só vive nisso. Só vive nisso. Não consegue sair disso. Como no sistema religioso também. Só vive com o diabo, com o capeta, com o satanás, com o inferno, com o enxofre, com o gafanhoto, com o portador, com o migrador, com o destruidor, com isso, com aquilo. Só vive nisso. Não consegue se aprofundar na doutrina. Mal consegue entender as verdades mais simples. De quem é Jesus? Jesus morreu por mim. Mas quem é Jesus? Morreu por mim. Eu sei disso. Morreu por mim. As verdades mais simples. Não se aprofunda. É instável na fé. É levado por ventos de doutrinas. Aí tem uma corrente nova agora que está nascendo dente de ouro aí nas pessoas ali, na velhinha que tem ali no Cabral. Vamos lá, né? A turma do Cabral, lá tem uma velhinha lá. Aqui um pozinho de ouro caindo ali. Vem um pastor de Belo Horizonte, e ele coloca a mão nas pessoas e cai um pozinho de ouro. Aqui eu até filmei com meu smartphone. O pozinho de ouro é verdadeiro mesmo, pastor. E aí você vendeu? Deu quantos gramas? Não deu para pegar não. Ele vive nisso. Levado com ventos de doutrinas. Tem uma moda nova, vou para lá. Tem uma outra moda, vou para cá. E daqui a pouco está caindo, que é instável na fé. Tem desinteresse pelas coisas espirituais. Encontra mais prazer nas coisas que o mundo oferece do que nas coisas de Deus. Tem um temperamento sensível e egoísta. Ofende-se facilmente e quer tudo do seu modo. Falta frutificação, não dá frutos. O crente infantil não dá frutos, não frutifica. É apenas um espectador. Ele não frutifica onde ele vive, ele não frutifica onde ele congrega, ele não frutifica na sua vida cristã, ele não frutifica em nada. Mas é preciso frutificar, é preciso amadurecer, é preciso entender que Deus nos chama a crescer. Hoje é o dia que o Senhor te chama. Precisamos entender que devemos sair dessa vida infantilizada, de criança. Mas como isso, pastor? Através do exercício da experiência adulta na vida cristã. Eu preciso me exercitar espiritualmente. Eu preciso amadurecer, adquirir experiência na minha vida cristã. O versículo 14 de Hebreus 5 vai dizer: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante. Eu vou repetir. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante.
tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Como é que é o exercício? É um dia na semana? Pastor, o dia que eu abri a Bíblia foi um domingo, que eu fui ao culto. Teve um outro dia também que eu fui uma terça-feira, aí eu abri também. Os pastores estavam ministrando lá, eu abri também. É isso que a Bíblia está dizendo? O exercício é constante. Todos os dias, todos os instantes. Para deixar de lado a mamadeira espiritual, é necessário experimentar a vida de Cristo. É vida prática. É praticar Cristo. Aquilo que Ele me ensina, aquilo que Ele me mostra, aquilo que Ele encaminha, eu preciso viver. Evangelho é simplicidade. É fazer o que Cristo manda fazer. É seguir a Cristo. É andar nas pisaduras de Cristo. É obedecer aquilo que Ele manda. É me entrelaçar com Ele. É caminhar e seguir caminhando com Ele. É viver uma vida não só no discurso, mas uma vida na prática, daquilo que Ele tem me ensinado. Uma vida prática. A vida cristã deve ser uma vida prática. É preciso se exercitar mentalmente. É preciso se exercitar espiritualmente nas coisas de Deus. Quero fazer um convite a você. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Talvez você esteja lendo Marie Claire. Talvez você esteja lendo lá o resumo da novela Império durante a semana. Talvez você esteja lendo um resumo de Rubi, que é o nome da novela. Talvez você esteja lendo um resumo de Malhação. Talvez você esteja lendo Contigo. Talvez você esteja lendo Caras. Talvez você esteja lendo muita coisa, menos a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore. Talvez nós estejamos perdendo tempo com muitas coisas e não temos nos atentado à oração. Eu já falei 1000 vezes aqui, mas eu vou falar de novo. Temos que parar de orar ou rever a nossa oração, porque a nossa oração parece metódica. Isso acontece contigo e comigo, se nós não nos policiarmos. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por mais essa noite. Eu agradeço por essa noite de sono tranquilo e agradável. Essa semana vai ser abençoada e gloriosa, e isso e aquilo. Aí no outro dia, Senhor, muito obrigado pela noite, muito obrigado por... Bota no gravador então, gente. Grava no celular e Senhor, aí, ó. É a mesma coisa todo dia. É a mesma conversa fiada. É a mesma falação todo dia. Não tem intimidade, não tem relacionamento com Deus. Se nós não nos policiarmos, nós vamos ficar metódicos. Se nós não nos policiarmos, vamos ficar pessoas chatas. Eu te pergunto, você gosta da pessoa falando a mesma coisa para você todo dia? Me perdoe a expressão não acadêmica, mas enche minha paciência. Se eu ouvir a mesma pessoa falar a mesma coisa todo dia, você vai até assim, né? Já vem ele, já vem ela. Aí vai você lá orar com Deus. Aí Deus fala, meu Deus. Meu Deus não, porque ele é Deus, né? Ô céu, o dia, o azar. Já vem ele, já vem ela de novo com aquela conversinha. Tá bom, tá bom. Imagine, gente. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele quer ser nosso amigo. E nós vamos com conversa fiada para Ele. Deus quer ouvir aquilo que está no teu coração, no íntimo do teu coração. Que talvez você se abra para um amigo que não é teu amigo. Talvez você se abra para uma pessoa que você não poderia nem confiar nessa pessoa. Talvez você se abra para o mundo inteiro. Coloque no Facebook, coloque no Twitter, coloque no Instagram, coloque nas redes sociais possíveis e imagináveis nesse mundo. Mande mensagem para todo o seu grupo do WhatsApp, mas você não tem coragem de falar para Deus o que você está sentindo. Olha, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, assim diz o apóstolo Paulo. Tenha intimidade com Ele. Deixe de ser metódico. Passe a ser um estudioso. Estude.
Se capacite, se prepare. Pastor, as chances de emprego tão difíceis. Quando aparece para eu ganhar R$724 no salário mínimo. Ah, mas qual é a sua qualificação? Eu tenho primeiro grau. Ainda está ganhando muito, irmão. Perdoe. Me perdoe. Porque hoje em dia, o nível superior já está difícil. Vou repetir. O nível superior já está difícil. Você hoje em dia é um nível que precisa de uma pós-graduação. Você para entrar no mercado de trabalho e ganhar mais de R$3.000, você precisa ter inglês fluente. Você precisa ter um segundo idioma, de preferência o inglês. Se possível, ter o espanhol também. Você precisa conhecer as ferramentas da internet. Você precisa conhecer o Windows, o Word, o Excel. Você precisa conhecer. Você precisa dominar planilhas. Você precisa disso. Ah, não, eu mesmo coloco tudo errado lá. Eu coloco sem cedilha, coloco sem tio, coloco tudo errado. Se você não sabe, as empresas vão lá no teu Facebook para ver como é que você está escrevendo. Para ver o que você está compartilhando. Porque hoje em dia, o setor de recursos humanos das empresas tem essa ferramenta. Se o teu Facebook for aberto, se o seu Instagram, ele vai lá. Vai pesquisar tudo. Opa, não é perfil da empresa não. Está eliminado. Até isso. Aí você acha que está muito bom. Leia mais. Estude mais. Se dedique mais. Se qualifique mais. Está difícil. Hoje temos uma ferramenta muito boa. Graças a Deus. Se você souber usá-la, vai ser uma bênção para a sua vida. A internet. Ao invés de ficar mandando milhares de mensagens de WhatsApp um para o outro, às vezes perto da pessoa está mandando mensagem de WhatsApp, vai estudar. O pastor Rogério está fazendo isso, baixou lá uma série de estudos de inglês e está estudando por conta própria. Glória a Deus pela vida dele. Você siga o exemplo dele. Não precisa aprender matemática, baixe lá. Vai lá no Google, coloca lá estudos de matemática, de álgebra, de sei lá o que você precise. E estude, se capacite. No YouTube tem várias videoaulas de canto, várias videoaulas de inglês, de francês, de espanhol. O que você precisa é ter dedicação. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar de frente para o computador aprendendo isso. Mas é engraçado, né? Ficar de frente para o computador mandando mensagem, conversa fiada no Facebook, consegue, né? Ficar de frente para a televisão perdendo tempo com o império, consegue, né? Não é difícil, pastor. Não é difícil ver bobagem na televisão. Não é difícil assistir o Faustão. Não é difícil gravar o Pânico para ver. Não é difícil nada disso. Mas por que é difícil estudar? Por que é difícil se qualificar? Saia do lugar comum, meu irmão, minha irmã. Leia, estude, pratique. Aprenda sobre a história. O que o texto bíblico quer dizer, é literal, é figurado. Qual é o sentido da exegese desse texto bíblico? Qual é o sentido da hermenêutica nesse texto bíblico? Qual é o sentido daquilo que a palavra está dizendo? É aquilo que eu aprendi com o pastor, com o bispo, com o apóstolo? Ou aquilo que a palavra diz? Aprenda sempre mais. Tenha mentores que pregam verdade. Escolha seus mentores. Homens e mulheres que pregam verdade. Não siga os televangelistas de plantão. Siga pessoas comprometidas com Deus. Comprometidas com o Evangelho. Para concluir, eu quero dizer que é muito cômodo ficar só no beabá da fé. É muito cômodo ficar na infantilidade cristã. Mas eu quero dizer, como foi cantado aqui, tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais coisas que Deus quer que você entenda. Que Deus quer que você creia. Que Deus quer que você pratique. Que Deus quer que você ensine a outras pessoas, ao mundo ao seu redor. Deus quer que você adquira conhecimento, sabedoria, amadurecimento, revelação, discernimento, para que você venha a ser um luzeiro no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração entregue. Largue a mamadeira espiritual. Lembre-se, Jesus Cristo é o seu alimento sólido. João capítulo 6, versículo 35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida.
aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. Se você for a Ele, você não terá fome. Se você crer nele, você jamais terá sede. Ele tem um vinho novo para você, um vinho novo para mim, um vinho novo para a sua igreja. Hoje sim. Deus siga abençoando você em sua vontade de crescer espiritualmente, no conhecimento de quem Cristo realmente é. O crente adulto é capaz de discernir entre o certo e entre o errado, entre o bem e entre o mal, entre a boa doutrina e a má doutrina. Cresça e seja apto para discernir todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé, queridos. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua revelação às nossas vidas, pelo teu alimento, pelo pão vivo que desceu do céu, pelo vinho novo da tua graça. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo derramado sobre nós, em nós e por nós. Muito obrigado por seu Filho ter se derramado lá na cruz do Calvário, ter sido transpassado pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Muito obrigado porque o sangue puro carmesim, que foi derramado lá na cruz do Calvário, removeu toda a culpa, removeu toda a dívida, removeu toda a transgressão. Muito obrigado por tua presença, muito obrigado por nos fazer novas criaturas, muito obrigado por aguçar em nós o desejo de crescermos, de sairmos da infantilidade e avançarmos e avançarmos um novo e vivo caminho. Graças te damos, hoje e sempre, no nome dele, Jesus, Senhor nosso, Senhor da igreja. Amém. Você é abençoado. Você é mais do que vencedor. E desde já eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus e sob a infalível cobertura de sua eterna graça, hoje e sempre, reinando em vida. Vá em paz, vá feliz. Aplauda Jesus bem forte, porque é digno. Valeu. Domingo que vem, ceia do Senhor, 18h30, aniversariante do mês. Estaremos comemorando também no domingo que vem. Forte abraço, querido.